no nosso canal do YouTube. O Centro Espírita Capitão Vendramini, através do YouTube e também do Instagram, aos domingos, sempre às 19 horas, estamos fazendo palestras, seguindo capítulo por capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E às terças também, às 19 horas, no formato do Evangelho no Lar. Antes da gente chamar o palestrante da noite, vamos dar início fazendo uma prece de abertura. Então vamos levar nossos pensamentos e os nossos sentimentos ao alto, pedindo a Deus, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, sempre o amparo do mundo espiritual, proteção para todos nós e bastante visão ao longo da nossa caminhada. Que as tuas vibrações amorosas, Deus Todo-Poderoso, esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então vamos aqui chamar o senhor José Maria Silva, que é presidente da Caixa Beneficente Dr. João de Freitas, que representa o braço da caridade do Centro Espírita Humildade e Caridade, localizado em Varginha, na rua Rio de Janeiro, 886, no centro. O senhor José Maria também é radialista voluntário em 3 programas de rádio comunitária da Princesa do Sul, FM, e todos os 3 destinados à divulgação da doutrina espírita. Deixa eu colocar o senhor José Maria aqui no ar. Espírita. Deixa eu colocar o senhor José Então seja bem-vindo, senhor José Maria. O Centro Espírita Capitão Vendramini agradece a sua ajuda, a sua disponibilidade para estar aqui conosco, nos brindando com uma palestra. Sua disponibilidade para estar aqui conosco, nos brindando com uma palestra. Boa noite. Eu é que agradeço a oportunidade de podermos estar junto, né, com essa casa que eu tenho um carinho muito grande por ela, que é o Capitão Vendramini. Muito obrigado mesmo, de coração a todos. Obrigado, senhor José Maria. Eu vou deixar aqui sua vontade, gostaria de dizer que a casa é do senhor, mas no momento eu posso dizer que o nosso canal do YouTube é do senhor. Então sinta à vontade, eu vou me retirar aqui para o senhor poder iniciar a palestra. Que Deus lhe abençoe. Obrigado. Sinta à vontade, eu vou me retirar aqui para o senhor poder iniciar a palestra. Tá, que okay. Deus lhe abençoe. Obrigado. Bom, mais uma vez, meus irmãos tricordianos, boa noite. Como eu disse, eu tenho um profundo carinho pelo Centro Espírita Capitão Vendramini, desde a época do Soanísio, que foi um grande amigo. Gostaria de agradecer a Dona Maria José Maritã, né, que foi quem nos fez o convite para estarmos aqui hoje, e também o Sr. Alexandre, que nos deu todos o suporte para que a gente pudesse estar conversando com vocês hoje. E a todos que estão nos assistindo, muito obrigado pelo carinho de poder estar conosco, ok? Eu gostaria, como eu gosto muito de conversar, sabe, tem um palestrante, eu não sei se ele já teve em Três Corações, mas aqui em Varginha já teve umas 2 ou 3 vezes no Centro Espírita Humildade e Caridade, e já teve também lá no GEFROMP, em Campanha. Ele é do Espírito Santo do Pinhal, chama-se Valmir Cássia. E ele diz o seguinte: quem nos trouxe ensinamentos novos foram Moisés, Jesus e Kardec. Nós apenas recordamos os ensinamentos ministrados por eles, com nossas palavras, e procurando repassar aquilo que aprendemos desses ensinamentos. Então é isso que a gente faz, tá? A gente não traz, porque às vezes a pessoa fala, é um orador novo, é de tal lugar, não. A gente não traz nada novo, tá? A gente procura recordar o que nos trouxe Moisés, o que nos trouxe Jesus e o que nos trouxe Kardec, né? E eu achei muito interessante esse sistema do Vendramini fazendo palestras, né, no estilo Evangelho no Lar. Gostaria de dizer a vocês que não estou muito familiarizado com esse tipo, né, a gente está acostumado com aquela história, né, nos dá um tema, mas desenvolve. Mas eu achei muito interessante, por quê? Porque o Evangelho no Lar é uma necessidade, principalmente nesses tempos que estamos vivendo. Estamos todos chamando de tempos de pandemia, né? Eu gostaria de dizer que, na realidade, são tempos de aprendizados, tempos de renovação, tempos de oportunidades. E gostaria de dizer também, né, que nesse sistema foi
pedido para que a gente falasse do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, do item 12 ao item 20. A gente nota nas obras de Kardec, todas elas, né, que o nosso irmão codificador, Allan Kardec, ele foi de uma coerência muito grande nos livros da codificação. A Pleiade, chamada Pleiade de Espírito de Verdade, que era formada por Santo Agostinho, Erasto, Fenelon, Emmanuel e outros, eles ditaram a codificação, né? Eles passaram a Kardec, através dos médiuns que os ajudaram, que o ajudou, né? A codificação espírita. Porém, quem organizou, quem teve a coerência de organizar os livros, né? O primeiro, o livro dos Espíritos, segundo, o livro dos Médiuns e assim por diante, e quem procurou dar uma sequência lógica em tudo isso foi Kardec. Então a gente nota que há uma sequência, uma lógica na obra kardeciana, né? No Pentateuco, que forma a codificação espírita. A gente nota que um livro é continuidade do outro, um depende do outro. E dentro desses livros, a gente nota uma coerência muito grande também nos capítulos. Olha para vocês verem, Kardec não inicia o Evangelho segundo o Espiritismo contando o nascimento de Jesus. Ele começa com aquele capítulo, Eu não vim destruir a lei, nos mostrando que até Jesus veio ao nosso mundo, né, a planeta Terra, e sendo ele o governador, ele não se esquivou de qualquer das leis que aqui existiam, nem as leis naturais, nem as leis do povo do seu tempo. Ele foi apresentado no Simédrio, ele foi batizado, tudo isso ele fez. E Kardec colocou tudo isso no primeiro capítulo, né, do seu Evangelho. E, coerentemente, colocou no quinto capítulo esse que nós estamos falando, né? Isso nós estamos fazendo, nós e outros oradores, fazendo reflexões sobre ele nas lives aqui do Centro Espírita Capitão Vendramin, que é o quinto, Bem-aventurado os aflitos. Como eu disse a vocês, pediram para a gente fazer do item 12 a 20, motivos de resignação, suicídio e loucura, bem e mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é desse mundo. Nós fizemos o seguinte, nós colocamos como primeiro item para nossa conversa, o suicídio. Passamos um pouco para frente. Explico por quê. Olha, segundo pesquisas que eu fiz, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, isso são dados de setembro de 2019, uma pessoa morre de suicídio a cada 40 segundos no planeta Terra. 40 segundos tem uma pessoa se suicidando. São 800 mil pessoas que morrem por ano no mundo de suicídio. E ela é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Nessa faixa etária, o suicídio só perde para os acidentes automobilísticos, que é, né, a primeira causa. Olha para vocês verem a importância de se falar sobre isso. 40 mortes por segundo. Desculpe, uma morte a cada 40 segundos, desculpe. Uma morte a cada 40 segundos. 800 mil pessoas por ano. Segunda causa morte entre jovens de 15 a 29 anos, na flor da idade. Alexandre, eu tenho a saudade de quando eu tinha meus 29, que você nem imagina. Então, presta bem atenção para vocês verem a importância. Me fala para mim, isso não é uma pandemia? Suicídio? Não pode ser tratado como uma pandemia? O Brasil, a partir de 2015, né, ele instituiu o setembro como o mês de prevenção do suicídio, chamado Setembro Amarelo, que é uma campanha nacional, e a FEB, Federação Espírita Brasileira, participa dessa campanha.
como o Alexandre falou, nós temos 3 programas radiofônicos aqui em Varginha, e tem um programa de sábado que eu chamo de Movimentos no Movimento, né, porque é o que conta tudo que está movimentando o espiritismo, o movimento espírita no Brasil, e inclusive todas as as palestras, lives que está tendo do Capitão Vendramini, a gente faz questão de divulgar. Então, o que acontece? A gente está próximo de setembro, nós estamos em julho. Temos o agosto, depois o setembro. Então, a gente resolveu, né, colocar esse assunto como destaque no começo, né, para que a gente possa já iniciar, né, antecipar o setembro, tá? Como se prevê o suicídio? Como se prevenir o suicídio? Isso é uma incógnita. Como todo bom mineiro, e como todo sul-mineiro, nós gostamos muito de contar causa. Não sei se o Alexandre é mineiro, mas quem é mineiro, como a dona Maria José, sabe disso. Nós somos amantes de contar causa. E, geralmente, a gente conta a causa de alguém que nos contou um caos. Eu vou contar um caos de Divaldo Franco. Divaldo Franco conta em uma de suas palestras que ele estava em casa quando bateram a porta desesperadamente e ele abriu e entrou, sem mais nem menos, assim, correndo, uma jovem, que ele calculou ter no máximo 18, 20 anos. Essa moça entrou, olhou para ele e falou assim: eu vou me suicidar. Ele levou um susto. Devia estar com seus 80 e poucos anos na época, né, que ele já está com 92, 93, se não me engano. Ele levou o maior susto, né, quando a moça falou: eu vou me suicidar. Ele olhou para ela e falou assim: filha, não faça isso. Não cometa essa loucura. Isso não vai te levar a nada. Ela falou: olha, eu já estou decidida, eu vou me suicidar. Ele disse: filha, você se suicidar tão nova, se você está pensando em dar um fim na sua vida, a sua vida não vai terminar com suicídio, ela continua do outro lado do túmulo. Lá você vai ter que continuar os anos que você interrompeu. Se você tiver mais 40 anos, você vai ter que pagar esses 40 anos lá do outro lado, você vai ficar sofrendo lá esses 40 anos. Por favor, me escute, não faça isso. E novamente a menina fala: eu vou me suicidar. Não adianta o senhor falar nada. E o Divaldo fala: filha, pense na sua família. A sua família vai sofrer muito com a sua falta. Não sei se é casada, se você tem namorado, mas pensa neles. Aqueles que te amam vão ficar. E eles vão sofrer muito com a sua partida. A sua mãe vai ficar triste, o seu pai vai ficar triste. Pensa nisso. Não faça. Eu lhe imploro, não faça. E a menina irredutível: não adianta. O senhor pode falar o que o senhor quiser. Eu vou me suicidar. Divaldo, vendo que os seus argumentos tinham sido em vão, né, e tinham se esgotado, ele, então, recorre à oração. Ele começa a fazer uma prece. Inclusive, Divaldo é muito brincalhão, né? E eu ouvi essa história dele na União Espírita Mineira, quando era vice-presidente do CRE, numa confraternização que teve lá, comemorando os 100 anos da União Espírita. E ele diz o seguinte: gente, olha, na hora que você precisa, na hora que a coisa está ficando feia para o seu lado, é você sozinho, viu? Porque não pense que essa história de anjo guardião, de espírito protetor vai te ajudar, que não vai, não. Nessa hora eles correm tudo. Então, eu sei mais o que fazer, falei: olha, vocês voltam que eu estou precisando, o que voltar é esse mesmo. Me ajuda aqui, por favor, porque eu não tenho mais o que falar. E nesse momento, enquanto ele estava fazendo a sua prece, né, e olhando para a menina com aquele seu sorriso calmo, aquele sorriso
bonito que o Divaldo tem, né? Franco. Ele olhando para a menina, né? E a menina pegou, se assentou e falou para ele: "O senhor me arruma um copo d'água?" Aí o Divaldo falou: "Pronto", levou a breca. Foi a vaca e os bezerrinhos tudo pro brejo. Por quê? Porque se ele deixa a menina ali, ele tinha medo que ela cometesse o ato ali mesmo, ia dar um problemão para ele, até ele provar que não foi, né? Tudo isso vocês sabem, né? O problema sério que é. Ele então ficou com medo. Se ele convidasse ela para ir lá com ele, ela podia interpretar de uma maneira errônea, né? Vocês sabem como são essas coisas, né? Assédio, esse tipo de coisa, e começar a gritar, ia ser mais um problema para ele. E ele ficou sem saber o que fazia. Falou: "E agora, o que que eu faço?" Mas sabe aquele negócio que acontece, que às vezes você escuta uma vozinha lá dentro do seu cérebro, lá dentro da sua cabeça? Então parece que uma voz dele falou assim: "Vá buscar o copo d'água para mim." E o Divaldo, ele tem uma característica que eu copiei dele. Ele não costuma discutir com a espiritualidade, entendeu? Então o que que ele fez? Saiu e foi lá buscar o copo d'água para a menina. Falou: "Olha, a senhora espera aqui um minutinho que eu já lhe trago a água." Foi lá. Quando ele chegou, que ele abriu a geladeira, ele fechou. Quem estava lá encostada na geladeira? Joana de Ângeles. E olhou para ele e falou assim: "Ê, filha, a coisa tá fácil, não tá fácil para você ali fora, não, né?" Aí ele falou assim: "Joana, graças a Deus que a senhora chegou", porque ele só trata ela por senhora, né? "Graças a Deus que a senhora chegou. Eu já não sei mais o que que eu faço, eu não sei mais o que falar, eu não sei mais que argumento usar. A senhora, por favor, me ajuda, porque eu não tenho mais o que fazer. E o que que eu faço?" Joana olhou para ele e falou: "Nada, você não vai fazer mais nada." Ele pegou, assustou, falou: "Como não vou fazer nada? A menina vai suicidar." Ela falou: "Filho, apesar de você achar que a gente, quando vocês precisam, que a gente deixa vocês na mão, a gente não faz isso não, viu? A metade das coisas que você falou eram suas, as outras metades eram minhas. Eu estava ali te intuindo a falar com ela. Só que nós dois já falamos tudo o que nós tínhamos para falar. Doravante, se ela realmente optar por suicidar, não adianta a gente falar mais nada, porque ela vai cometer o suicídio mesmo. Nós não temos mais o que fazer, não temos mais o que falar. Vai lá, dê o copo d'água que você veio buscar a ela, dispensa ela e vamos orar para que não aconteça. Mas se ela quiser fazer, ela vai fazer. Divaldo, muito a contragosto, foi lá com o copinho d'água, levou também, né, a vasilha, ofereceu água para ela quis mais, ele ofereceu para ela. Aí ele falou: "Olha, minha filha, tudo que eu tinha para te falar, eu já te falei. Eu não tenho mais nada para te falar. Você vá para sua casa e reflita muito bem nesse ato impensado que você quer cometer. Eu não posso fazer mais nada. O que eu pude fazer para você, eu já fiz. Porque nem os espíritos interferem no livre-arbítrio das pessoas. Eu não vou te amarrar para você não fazer isso. É a única coisa que falta para me fazer, mas eu não vou fazer. Vá para casa, reflita sobre esse ato impensado e, por dentro, ele diz: seja o que Deus quiser." E a menina se foi e Divaldo se recolheu. Joana estava lá na cabeceira da sua cama, falou: "Você fez o certo, filho, você fez o certo. Durma em paz." E ele diz que demorou, custou, mas conseguiu dormir. Passado alguns dias, né, ele recebeu a notícia através de uma outra pessoa que a menina tinha abandonado a ideia do suicídio. Diz que dali ela foi para casa e contou para a mãe dela que teve essa conversa com o Divaldo, né, que ela queria fazer isso, e eu imagino como é que ficou a mãe quando soube que a filha quase suicidou. Mas aí ela foi para casa, contou para a mãe tudo e falou que o que ele falou para ela lhe convenceu para que ela não cometesse isso, e ela não se suicidou e realmente
acho eu, acredito eu, que está até hoje, né, tocando a sua vidinha. É uma história de Divaldo que nos dá uma grande reflexão. Eu não sei se vocês repararam bem no atendimento desse nosso irmão. Os detalhes desse atendimento de Divaldo com essa jovem que queria cometer o suicídio. Primeira coisa, Divaldo não pergunta o nome da pessoa. Ele não fala para ela como você chama. Ele não fala isso para ela. E não se inteirou do porquê que a jovem queria se matar. E não se inteirou o porquê. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Alguns anos atrás, eu estava com um problema sério, muito sério, e na época eu viajava. E eu estava numa certa cidade, e lá tinha um centro espírita que tinha um atendimento mais ou menos igual ao centro espírita aqui de Varginha, o Humildade e Caridade. E eu resolvi procurar essa casa espírita. E cheguei lá, falei que eu precisava de um atendimento fraterno. Gente, faltaram me perguntar quantas vezes eu ia no banheiro por dia. Só. Mas fizeram um monstro de um questionário. Olha o Divaldo. Ele não pergunta, minha filha, como é que você chama? Você é filho de quem? Você mora onde? Nada disso. Ele não fala para ela, o famoso, por que que você quer fazer isso? Nada disso. Ele não faz. Ele não tem essa, como se diz, esse expediente. E outra coisa, ele não menospreza os sentimentos e as resoluções daquela jovem. Porque o que que a gente faz numa hora dessa? Você é fraco. Você é fraco. Você não é cristão. Você não acredita em Deus. Onde já se viu pensar em se suicidar? Isso é falta de fé. A gente faz um julgamento da pessoa. Esquece-se que a pessoa não está ali para ser julgada. Tem um irmão espiritual que fala que quando a pessoa te procura com problema, ela não quer ser criticada. Ela quer ser atendida. Ela quer um consolo. Ela quer alguma coisa, né, que possa aliviar o que ela está sentindo. E a gente vem com mas isso é falta de fé. Você está passando por isso? Quando a gente não fala as famosas palavras, né? Você está pagando. Nesse caso, por exemplo, né, existe uma teoria que eu sou contra, tá? Já deixo claro para vocês que eu sou contra, de que todo suicida é reincidente. Olha, eu tenho minhas dúvidas, tá? Porque o suicida, quando comete isso uma vez, ele sofre tanto lá no mundo espiritual que eu tenho minhas dúvidas que ele comete isso. De mais para frente a gente vai falar sobre o sofrimento, né? Mas é tanto sofrimento que ele passa por lá, né? Que eu duvido que ele vai querer fazer isso novamente. Eu sou contra. Mas tem gente que acha, então tem gente que fala, não, vai falar, né? Não, isso aí já vem no teu perispírito, é o teu karma, e você tem que livrar-se disso. Não é isso que a pessoa quer. A pessoa quer ser atendida. A pessoa quer notar que alguém se interessou por ela, como aconteceu com essa jovem. Quando ela sentiu que alguém se interessava por ela, e eu não sei se eu disse isso quando contei a história, se não disse, me perdoe, o Divaldo ainda falou, quando disse para ela ir embora, queria orar por ela, ia fazer prece por ela. Quando ela sentiu que alguém se interessou, que iria fazer prece por ela, que estava interessado no problema dela, ela simplesmente abandonou o desejo do suicídio. Abandonou aquilo que ela queria fazer. Então ele não fez esses julgamentos. Fraca, incompetente, sem fé e por aí afora. Não perguntou seu nome. Não quis saber se ela estava fazendo aquilo porque perdeu o namorado, porque brigou com a família. Divaldo se ateve a ajudar a jovem. Se ateve a fazer a ajuda que a jovem precisava. Ele fez isso. Olha, meus irmãos, isso é uma atitude do bem. E quando a gente tem uma atitude do bem, nós podemos ter certeza que, apesar do Divaldo falar que na hora H às vezes abandona a gente, brincadeira dele, tá? Brincadeira dele, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, quando a gente tem uma atitude do bem, a gente pode ter certeza que o socorro do alto vem.
porque o bem atrai o bem. Olha o que aconteceu. Quando os argumentos dele se escassearam, ele não tinha mais argumento, aí sim ele procurou mais forte ajuda do alto. Por quê? Porque ele entrou em prece. Quando ele entrou em prece, Joana teve, aliás, desculpa, a Joana sentiu, né, que a menina havia se acalmado, e com a prece ela se acalmou mais ainda. Tanto que ela senta e pede água. Pergunto a vocês, pessoa que está querendo tirar a sua vida, vai pensar em sede? Vai pensar em tomar água? Não. Ele vai morrer mesmo para que isso, né? Conta uma brincadeira lá na Boa Esperança, onde eu nasci, que um certo cidadão lá, uma vez, lá tem um lago, todo mundo deve saber, né? Um lago muito grande, e o cidadão falou que ia lá no lago suicidar-se. Aí vários amigos dele foram lá para tentar tirar ele dessa ideia. Quando chegaram lá, ele estava sentado na beira do lago, botou a botina de um lado assim, e estava olhando para o lago. E o pessoal falou, fulano, você não vai suicidar? Eu falei, estou esperando meus pés refrescar, senão eu vou gripar. Mostra que a pessoa não queria, né, fazer isso. É o caso da jovem. Quando ela se sentou e pediu água, o que aconteceu? Ela já não queria mais fazer aquilo. Ela já tinha perdido essa grande vontade de cometer o suicídio. Com certeza, a água que o Divaldo ofereceu para ela tinha a modificação, né, de suas moléculas através da fluidificação das águas. A Joana deve ter mexido nessa água, o que ajudou mais ainda a acalmar a menina. Então, olha para vocês verem, quando a gente tem uma atitude no bem, a ajuda vem. Joana se ateve a esse detalhe, né, intuindo Divaldo a ir buscar a água, senão ele não iria. Aí a coisa poderia desengringolar tudo, né? Poderia voltar tudo a estaca zero. Mas ela intui ele. Vá, como ele diz, teve aquela ideia. Vá e pegue a água para a nossa irmã, né? Ele teve essa ideia, ele teve isso no cérebro dele, e assim ele fez. Momento, pausa para a água. Falar em água deu sede. Muito bem. Vocês notam, o conhecimento espírita do Divaldo, que não é pequeno, ajudou muito, muito mesmo, a tirar essa menina desse caminho. Eu acredito que nós temos algum conhecimento espírita. E Emmanuel nos diz que quando a gente tem 1 minuto de conhecimento espírita, a gente sabe muito bem o que deve fazer. Então eu acredito que nós, os espíritas, com o conhecimento que nós temos, podemos ajudar e muito a baixar essas estatísticas, baixar esse suicídio a cada 40 segundos, 800 mil suicídios, nós temos condição de fazer isso, através do atendimento nas nossas casas espíritas, sem pensar em preencher ficha, nada disso. A conversa fraterna. Porque a pessoa, quando procura a casa espírita, isso são palavras de um amigo nosso lá de Carmo do Rio Claro. A pessoa, quando procura ajuda numa casa espírita, é porque ela já foi em todo lugar. E ela vai na casa espírita, retorno a dizer, procurando uma palavra, um carinho, alguém que se interessa por ela. Não mais uma puxão de orelha, mas uma coisa desse tipo. Então é importantíssimo a gente saber o que vai falar com a pessoa nesse caso. E como vamos falar. Pois se a gente falar, e como eu disse aquela hora, isso é seu karma, isso está registrado no teu perispírito, com certeza ela vai fazer. Isso é meu karma? Eu tenho que fazer então. Com certeza ela vai fazer. Aí é que mora o perigo.
E nós precisamos estar muito atentos a necessitados que nos procuram nas casas espíritas. Porque a gente pode estar diante de um caso desse. E olha, não duvidemos que a pessoa seja capaz de fazer aquilo, porque às vezes a gente duvida. Às vezes a gente olha bem na pessoa e isso aí não tem coragem de fazer isso não. Não duvide. Não duvide porque a pessoa pode fazer e você ficar, né, com aquele sentimento de culpa. Muito cuidado. Quem trabalha em casa espírita, com os necessitados que procuram a casa. Porque se a gente acertar no atendimento, pode ser que nós vamos contribuir para que esses números trágicos que dissemos no começo da nossa conversa se diminuam, caiam. E talvez, quem sabe, a gente consiga fazer isso cair pela metade. É um problema sério, seríssimo. É um problema seríssimo. Mas pode ser, talvez até atenuado? Pode. Nós temos como atenuar, temos como ajudar, né? Um dos grandes motivos que levam a pessoa a cometer um ato desse é a falta de resignação. Resignação é aquela capacidade que nós temos de aceitar as coisas como elas são. Quando a gente adquire essa capacidade, a gente pode se dizer resignado. O grande Mário Covas, quando ele descobriu a doença grave que lhe ceifou a vida, um repórter perguntou a ele se ele não se revoltava. E ele disse: não, Deus me deu a vida. Eu jamais posso reclamar dos acessórios. Quais são os acessórios que nós ganhamos para uma existência? Muitos. Mas quais são aqueles que nós temos que aceitar com resignação? Doenças, traições, desavenças, a luta para a manutenção do corpo físico, que no momento nós sabemos que está difícil, as famílias desajustadas, as decepções que são muitas, filhos problemas, a condição financeira, né? A esposa que não nos entende, o marido que não sabe lidar com a esposa, com seus problemas e etc. Isso nós costumamos chamar de sofrimento. Aí eu pergunto a você, isso realmente é um sofrimento? Eu diria a você, isso não é sofrimento. Isso se chama dor. A dor de perda de um ente querido, a dor de ver que não nasceu na família que você queria nascer, a dor de ver que você não nasceu com a condição financeira que você queria ter, a dor de ver que você não tem o emprego que você queria ter, a dor de ver que você não tem a saúde que você queria ter, né? Tem alguns que têm a saúde que até mais do que merecia e joga ela pela janela fora, né? Não conheço ninguém que fez isso. Se você conhecer Alexandre, depois você me fala, mas eu não conheço ninguém que já fez isso, entendeu? Isso é a dor. Agora, a dor é uma necessidade de nós, espíritos em evolução, espíritos que ainda temos algo a expiar. Nós necessitamos da dor. E tem uma outra coisa que vocês já devem ter notado. A dor também é necessária aos irmãos que não têm mais o que resgatar, mas vêm missionários. Por quê? Porque eles querem mais êxito em sua missão.
aí pedem dor. Como o caso da minha gurua, a irmã Dulce, que todos sabem, tinha um problema sério de saúde no pulmão. Dormia pouco, dormia sentada, por quê? Porque ela parece, né, se não me falha a memória, que ela respirava com apenas um quarto de um dos pulmões. Os outros, um pulmão e a metade aliás, mais da metade, ainda 3/4 do outro não funcionava. Isso é a dor que os nossos irmãos que têm vamos dizer assim, uma missão junto aqui ao planeta Terra, pedem e necessitam dela para que a sua missão seja mais meritória. O nosso caso, a dor é a prova necessária para a nossa evolução. A dor é aquilo que nos ajuda a resgatar anos e anos de erros que cometemos para que possamos evoluir. Agora, a dor vem acompanhada do sofrimento? Não, o sofrimento somos nós que criamos. O sofrimento é completamente desnecessário. Porque nós é que criamos o sofrimento, reclamando, achando que a nossa dor é maior do que a de todo mundo. O famoso, como eu sofro. Me lembro lá na Boa Esperança que uma amiga da minha mãe que sempre falava, eu não sei para que eu venho sofrer tanto, que a gente vem sofrer tanto nesse mundo. Na época eu era criança, eu também não sabia. Em 1977, eu tinha 16 anos, se não me falha a memória, adentrei no Espiritismo e aprendi que a gente sofre justamente porque a gente tem faltas lá no passado e temos que resgatar. Né? Qual o motivo que nós temos para nos resignar? Esse que eu estou dizendo a você. A dor é a oportunidade para expiarmos débitos contraídos em várias e várias existências, e assim a gente crescer e assim a gente evoluir. Esse é o motivo de resignar perante a dor. Olha, eu tenho um problema do pulmão. Que bom. Isso é sinal que numa outra vida sua, você teve um pulmão excelente. Um pulmão muito bom. E você fez alguma coisa que acabou com ele. Não é verdade? E a gente, né, fica igual essa amiga da minha mãe. Para que eu tenho que sofrer? Se você não achou a causa da sua dor nessa vida, vai lá na outra vida atrás que você vai achar. Né? Pensa direitinho que você vai descobrir. Verdade? Outro grande motivo que leva a pessoa ao suicídio. A famosa loucura. Muita gente me pergunta, né? Zé, a loucura está no espírito? Eu não sou médico, não sei. Eu teria que ser um médico espiritual, né? Trabalhar junto com grandes médicos espirituais que nós conhecemos por aí, para saber isso. Mas a doutrina espírita me ensinou o seguinte: entre o espírito e o corpo existe um envoltório, né? Que se chama perispírito. Que quando eu adentrei no espiritismo, lá em 1977, nós chamávamos de roupa do espírito. Mas a gente vai estudando. Espiritismo é uma ciência e a gente vê que ele vai progredindo como toda ciência. Hoje a gente pensa numa coisa de um jeito, amanhã pode ser que nós não vamos pensar mais dessa forma. Por quê? Porque vai aparecer outras coisas que nós vão nos provar que são diferentes. Então, estudando, nós aprendemos que o perispírito, na realidade, ele é como se fosse, eu costumo dizer isso muito, ele é como se fosse um HD de computador
Ali fica gravado tudo que nós já passamos e que ainda talvez, vamos passar. Eu digo talvez, né, em se tratando, né, de vida encarnada, porque a encarnação, a existência, eu gosto muito de frisar isso, ela é um projeto e projetos se mudam. Talvez eu tenha sido projetado, né, para ter um problema sério de saúde, mas a gente chega aqui, a gente faz alguma coisa que atenua. Às vezes eu não vou ter mais aquele problema tão sério de saúde, vou ter outro probleminha. Mas então ali, no perispírito, está tudo gravado, né? As suas frustrações, as suas dúvidas, suas ganâncias, seus devaneios, seus desencantos. E é muita dessas coisas que causam a loucura. Por exemplo, excesso de frustração. O que é uma frustração? Frustração é as coisas não acontecerem como você queria. Aí você se frustra. Mas aí tem um detalhe, né? Se você se frustra, ou, nossa, eu queria hoje estar trabalhando na empresa tal, mas eu fui lá e tal, fiz o teste, não passei, não consegui. Dá aquela frustração. Mas se você parte para outra e deixa aquilo para trás, beleza, não tem problema. Meu grande amigo, que vocês aí de Três Corações devem conhecer também, Ismael Batista da Silva, né? Numa das suas palestras que se chama O Mundo Pode Estressar, mas você não. O mundo pode estar se estressando, mas você não. Ele diz que às vezes uma coisa que você queria muito não acontece, por quê? Porque vai acontecer outra melhor. Então, quando você leva a frustração por esse lado, beleza, sem problema nenhum, né? Mas tem gente que não tem essa capacidade e fica remoendo aquilo. Ah, porque eu podia, né, ter feito isso, ter feito aquilo, eu podia estar trabalhando em tal lugar, e fica levando aquilo por muito tempo, né? Quer ver outra coisa? Excesso de zelo. Tem pessoas que têm um zelo, você tem que cuidar do corpo físico? Tem, lógico que tem. Mas tem pessoas que têm um cuidado excessivo pelo corpo físico, né? Faz do corpo físico como se ele fosse existir após a morte e não fosse aquele que fosse cremado ou que fosse se tornar, né, minerais debaixo da terra. Tem gente que tem esse excesso de zelo pelos filhos. A gente esquece que os filhos são irmãos, que Deus confiou a nós para que nós pudéssemos encaminhá-lo na existência que eles vêm conosco, né? Para que eles evoluam. Mas eles não são nossos filhos, são filhos de Deus, são nossos irmãos. Excesso de zelo pela casa. Tem gente que não vive, não consegue entrar dentro da casa, entrou dentro da casa, viu um papel no chão, vai lá e cata e joga fora. Isso é uma comparação rústica, viu? Brava, mas tem gente que tem uns excessos maiores do que esse. Excesso de medo. A coisa está acontecendo lá do outro lado do planeta e aqui nós já estamos tremendo. Quando começou essa pandemia, né? Ela estava lá na China ainda, nós nem sabíamos direito o que estava acontecendo, as notícias que chegavam eram muito. É, não tinham conformidade, né? Não encaixavam uma com a outra, por quê? Porque a China é um país que tem um processo político muito diferente do nosso, né? Então, não tem a abertura que nós temos aqui no Brasil e em outros países, né? Então, aquilo estava ainda início. Tinha gente que já queria, isso foi lá para janeiro, sabe, José? Lá para janeiro. Tinha gente que já queria que a gente fechasse o centro. O Brasil nem sonhava ainda de ter problemas com o coronavírus. Nós fomos ter problemas depois do carnaval, né? Que, pelo que eu me lembro. Aí sim. Aí vieram aqueles problemas e a gente teve que realmente fechar. Mas a coisa estava acontecendo lá do outro lado, né? E a pessoa já estava com medo. Excesso de ganância. Tem gente que quanto mais tem, mais quer. Não está satisfeito com o que tem.
E tem um também que eu acho que vocês nunca pensaram, mas aquele famoso excesso que eu chamo de excesso de querer saber. Tem gente que quer saber de tudo. E o Emmanuel, muito feliz, ele diz: nem tudo você deve saber. Porque tem muita coisa que nós não temos condição de saber ainda, que às vezes até uma é muito a gente saber. Então são esses excessos que acabam ficando gravado em nosso perispírito e acaba levando a gente à loucura. E chegamos até a loucura de querer tirar a vida. Lidar com seus medos, lidar com as suas frustrações, lidar com o seu orgulho, com a sua vaidade, lidar com a sua controlar a sua ganância. Olha, controlar o que você pode saber. Quando eu era criança, eu me lembro de várias e várias pessoas dessas que perambulavam pela rua, né? Que a gente até botava apelido e aquele negócio todo, naquela época, né? E que a gente descobriu que ficaram daquele jeito por excesso de estudo. Então a gente precisa controlar essas coisas, para que a loucura não nos pegue de desprevenidos. No nosso estudozinho de hoje, mais para frente, nós encontramos bem e mal sofrer. Eu gostaria de pedir licença a Allan Kardec para trocar isso por bem e mal suportar a dor. Porque eu disse anteriormente e continuo repetindo que o sofrimento é desnecessário, o sofrimento é uma coisa nossa. Nós que criamos o sofrimento. A dor, sim. A dor é a necessidade. Volto a repetir. A dor é necessária até, como eu disse, para os espíritos que estão em missão. Porque é através da dor que as tarefas deles vão serem mais meritórias, não é verdade? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, nós não podemos nos esquecer, né, de que se não soubermos aceitar a dor, nós vamos sofrer. Agora, há mérito em suportar a dor, desde que nós, né, saibamos suportar essa dor. Desde que nós saibamos bem suportar essa dor. Porque se você suporta essa dor de uma forma errada, se você suporta ela reclamando, odiando, se revoltando, meu amigo, você não vai ter o mérito que você queria. Me lembro de uma história antiga que é contada no Espiritismo, de uma senhora que desencarnou e chegando do outro lado da vida, conversando com o seu anjo da guarda, ela falou assim: olha, graças a Deus agora eu me livrei do meu marido, né? Porque o senhor lembra, né? Ele foi muito cruel comigo. Ele fez coisas comigo que o senhor sabe. O senhor sabe o que ele fez. E eu aguentei tudo. E agora, no final da vida, quando ele ficou doente, eu cuidei dele, eu fiz o que pude, o que não pude, tudo a tempo e a hora. Ele desencarnou, eu fiquei, fazia oração para ele, mandei celebrar missas e etc, etc, etc. Então, agora que eu desencarnei também, o senhor vai me dizer que eu já cumpri essa parte, né? Eu já estou quites com isso, não é verdade? O anjo da guarda dela olhou para ela, ele não falou igual eu falo, não, mas ele falou não, porque eu geralmente eu falo não, né? Mas ele falou não. Não é bem assim, não. Ela olhou para ele e falou assim: por quê?
Ele falou, olha, a senhora aprendeu a suportar. A senhora suportou o seu esposo. A senhora não aprendeu a amar. Então agora a senhora vai lá para aprender a amar. Então o que aconteceu? Ela sofreu o famoso mal. Aliás, desculpa, ela sofreu, não. Ela passou pela dor, né? No famoso mal, aceitar mal a dor. Por quê? Porque ela não fez aquilo com amor. Fez aquilo porque ela tinha que fazer, fez aquilo porque ela tinha que suportar, né? Ela suportou e não amou. Então vai depender de nós suportarmos as chamadas dores do mundo, né? Que é essas que a gente vem para resgatar. Vai depender de nós, no suporte a isso, termos o êxito ou o fracasso na presente existência. Se nós suportamos a dor sem torná-la sofrimento, com certeza estaremos caminhando e bem próximo para a nossa evolução. Olhem como Jerônimo Mendonça suportou a dor que veio a ele. Final da vida de Jerônimo, ele nem enxergava mais. Se não me falha a memória, mais no finalzinho ele perdeu até a audição. Gente, Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, há muitos anos atrás, ainda na época do saudoso tio Arthur, que era o presidente da Casa Espírito Humildade e Caridade, ele esteve aqui em nossa casa. Ele adentrou aquela casa carregado por 4 pessoas numa cama. Ele deitado na cama porque ele nem se mexia. E ele adentrou aquela casa cantando. Ele adentrou a casa cantando. E segundo eu fiquei sabendo, ele adorava cantar. Gostava demais de cantar. Era um cantor nato. Só um minutinho, chegou a mensagem aqui do nosso... Ah, tá. Beleza. Muito bem. Bom, então vai depender do jeito que a gente sabe sofrer. O remédio contra o mal, nós já dissemos, é a resignação. Agora, o mal que talvez vá chegar até nós, né, é aquele que nós devemos evitar. Jesus nos disse: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Isso está em João capítulo 20, versículo 21. Pergunto a vocês: Jesus veio ao mundo devanear, passar um veraneio, passar umas férias? Não. Ele veio trabalhar, ele viveu entre ladrões, ele viveu entre pessoas de má vida e suportou isso da melhor forma possível, né? Nós também temos, né, a obrigação, porque ele nos enviou, assim como o Pai lhe enviou. Então, o remédio contra o mal, qual que é? A aceitação de que é um dos remédios, né? É a aceitação de que é através da dor que vamos evoluir. Que toda dor é proveniente das nossas imperfeições passadas e às vezes até presentes, das quais, pela dor, estamos nos livrando. Digo presente porque, olha, não é bom não já, Alexandre, mas eu vou citar o meu caso pessoal. Agora, em dezembro, eu sofri um infarto. Por quê? Porque eu sou diabético, entendeu? Por que eu sou diabético? Porque houve uma época da minha vida que a minha vida era totalmente desregrada, né? E uma vez eu fui fazer uma palestra falando sobre drogas e fui falar sobre a bebida alcoólica, cheguei à conclusão que eu era uma alcoólatra, porque eu não conseguia ficar 12 horas sem tomar alguma coisa de álcool, né?
Então foi isso que me causou o diabetes, e por isso o diabetes causou um infarto, e hoje a gente está aí, né, com a bolinha lá dentro do coração. Isso é uma dor que eu adquiri, né? Agora, vai depender de mim, da aceitação disso, né? Porque até essas dores a gente tem que ter aceitação também, principalmente essas que a gente que adquiriu, né? A gente, quando tem essa aceitação, né, aceitando que aquilo é necessário, que aquilo é a nossa oportunidade de crescimento, esse é o remédio contra o mal. Porque o mal não passará mais a existir em nós. Gente, o último tópico que pediram para a gente falar: a felicidade não é deste mundo. Não. Sabe por quê? Deus nos criou para sermos felizes. Isso é uma verdade. Deus criou o planeta Terra. É outra verdade. Olha, se ele nos criou para ser felizes e criou o planeta Terra, por que ele não colocou a felicidade no planeta Terra? Por que não? Ele colocou. Ele colocou a felicidade no planeta Terra. Mas acontece que nós procuramos a felicidade no lugar errado. Nós procuramos a felicidade nas coisas materiais. E às vezes terceirizamos a felicidade. Quantas pessoas falam: quando eu casar eu vou ser feliz, quando eu ter filho eu vou ser feliz, se eu melhorar os amigos eu vou ser feliz, quando o fulano ganhar a eleição eu vou ser feliz. Olha, duas coisas, tá? Madre Teresa de Calcutá falava que a felicidade está no sorriso de uma criança alimentada. Irmã Dulce falava que a felicidade está na alegria de um doente curado. Jerônimo Mendonça falava que a felicidade estava na alegria do trabalho bem cumprido. Tá vendo como a gente procura a felicidade no lugar errado? Nós vamos procurar a felicidade no dinheiro, no amigo, na esposa e em outros lugares, quando ela realmente está nisso. A Maria José sabe muito bem a alegria que nos dá quando você recebe uma pessoa, principalmente nessa época de pandemia, que você sabe que aquela pessoa está passando necessidade e você tem a oportunidade de ajudá-la, de dar a ela alguma coisa que vai alimentar a sua família. É uma felicidade imensa, né? O agradecimento dela nos deixa felicíssimos, né? Não porque ela está agradecendo, porque a gente sente aquele coisa gostoso de ter feito a nossa parte. Agora, quando a pessoa que pode nos fazer feliz não é o governante, não é o teu amigo, não é o teu pai, não é a tua esposa, não é ninguém disso, não é a sua namorada, é você mesmo. Somente você pode se fazer feliz. Se a gente procurar a felicidade no lugar certo, se nos conscientizarmos de que somente nós podemos ser felizes e nos fazer felizes, aí sim nós acharemos a felicidade. Chico era pobre e feliz, Divaldo é pobre e feliz, Irmã Dulce era pobre e feliz, Madre Teresa era pobre e feliz. A felicidade só não é desse mundo, porque a gente procura ela nas coisas desse mundo. Se a gente procurar ela nas coisas espirituais, que são as coisas duradouras, com certeza nós iremos a encontrar. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco pela paciência, tá? Muito obrigado de coração. Obrigado mais uma vez a Maria José pelo convite, ao Alexandre pela mão aí, né, na parte da mecânica da coisa, vamos dizer assim, né? Ao Centro Espírita Capitão Vendramini pelo convite, tá? E nós, nesse minuto, pedimos a Jesus, nosso irmão mais velho, governador de nosso planeta, que nos ajude a vencermos as nossas dores, a sermos felizes fazendo o nosso irmão feliz, a aceitarmos com resignação e coragem as provas que essa vida, essa existência ainda terá para nós. Abençoe-nos, Jesus, abençoe-nos, irmãos espirituais, e nos dispense, desculpe, na sua paz.
Muito obrigado. Jesus abençoe a todos nós e até uma próxima oportunidade.